E o governo do presidente Lula liberou 1 bilhão e 500 milhões de reais em emendas parlamentares na semana do Natal. O valor coloca o período entre os 7 maiores pagamentos de emendas em 2025. Com esse repasse, o total pago pelo Executivo em emendas neste ano chega a 30 bilhões e 200 milhões de reais. Além disso, somente na última semana o governo empenhou mais 2 bilhões e 600 milhões, elevando para 44 bilhões e 700 milhões o total já comprometido neste ano. Do total liberado no período do Natal, 55% foram para emendas de bancadas estaduais que têm uma execução obrigatória. As emendas de comissão somaram 416 milhões de reais. Já as emendas individuais representaram 270 milhões. Na divisão entre parlamentares e deputados federais, concentraram a maior parte dos recursos pagos na semana, com 500 milhões de reais. Os senadores, eles receberam 186 milhões. Berenice, quero te chamar sobre isso. Claro, estamos falando de emenda, como a gente fala sempre o ano todo. Quais você acha que são os critérios que foram aderidos aí, técnicos e transparentes, para decidir onde e quando os recursos foram liberados, se houve avaliação de impacto aí na necessidade socioeconômica? Eu queria que você explicasse, por favor, para a nossa audiência essa diferença de emendas para cada categoria. Pois é, Tawane, o governo federal, o governo Lula, ele tem segurado essas emendas parlamentares justamente para poder distribuir em momentos em que o governo tem distribuídos em emendas que devem ser aplicadas nos seus respectivos... Opa, acho que caiu a nossa Berenice aqui, mas eu vou seguir com a doutora Kátia por enquanto, que já já ela aparece. A internet é assim mesmo. Doutora Kátia, pode fazer o seu comentário, lembrando que em meio aí a um elevado rombo fiscal, crescente carga tributária que a gente viu, liberar 30 bi em emendas, muitas das vezes sem um projeto estruturante a longo prazo, será que sinaliza uma disciplina fiscal ou até uma falta na definição de prioridades de gasto? Lula irrigando o Natal de parlamentares, né? Dá para entender a conduta apassivada, a conduta muitas vezes covarde da maioria do parlamento diante dos desmandos de Lula. Isso tudo é escandaloso, porque é dinheiro público distribuído sem critério, com base em quais critérios, né? Certamente critérios politiqueiros, de aliados, e não esqueçamos, né? Daqui a um dia nós entramos no ano eleitoral, e eleição é uma brincadeirinha muito cara, sobretudo no Brasil, né? Em que a eleição é muito mais marketing, tem muito mais esse viés publicitário que um viés de debate de ideias, de propostas para soluções pontuais de problemas de estados, de problema da própria União Federal. Então é isso, é marketing, são santinhos, são favores trocados lá por caciques estaduais, caciques municipais, e a gente sabe. E o lamentável de tudo isso é pensar nessa dinheirama toda jorrada da União Federal que não chega a ponto, não chega muitas vezes aos efetivos beneficiários, não chega aquela pessoa lá do interior do sertão que está precisando de um banheiro, que está precisando de esgotamento sanitário, que está precisando de creche. Não chega a essas pessoas, fica ali na distribuição da politicagem. Então a gente tem os eternos vícios brasileiros, né? O primeiro deles, que é a enorme centralização de poder nas mãos da União. Ficam ali os estados e municípios de boquinha aberta, implorando por recursos. Isso em si já é escandaloso. Temos o patrimonialismo de agentes públicos que tratam a coisa pública como se privada fosse. E aí a gente tem essa salada, né, de interesses pessoais prevalecendo sobre interesses do que deveria ser uma administração pública
impessoal, eficiente, proba, exatamente como dispõe o artigo 37 da Constituição. Mas isso tudo se torna cada vez mais ficcional entre nós e dá lugar à distribuição de migalhas em termos figurados, migalhas muito régias, né, para caciques locais. É isso, Brasil, e vai demorar muito a mudar. Acho que a gente está com a Berenice de volta aqui para fazer o comentário dela. Berê, na tela para a nossa audiência. Pronto, Berê, pode continuar o seu comentário. Então, Tawane, se eu puder acrescentar nessa questão aqui, a doutora Kátia trouxe muito bem, né, a importância dessa destinação, e esse 1 bilhão de reais e meio, né, 1 bilhão e 500 milhões de reais, na última semana, ali ao apagar das luzes, digamos assim, no Congresso Nacional, vem um momento muito oportuno para o governo federal, o governo Lula, que tinha algumas propostas de orçamento que queriam ali a aprovação do plenário, né, inclusive diz respeito ao orçamento que compromete as pastas da saúde e da educação. O que o governo buscou junto ali ao parlamento? Que as despesas, aquilo que é investido em saúde e educação, que saísse do quadro, que isso não fosse colocado como despesa e sim como investimento. É mais uma manobra do governo Lula para poder gastar mais. E eles sempre trazem uma chantagem junto com essas propostas, né? Olha, se vocês não aprovarem, a gente não libera as emendas. E é importante a gente destacar aqui, porque são pelo menos 4 categorias de recursos, emendas, né? Emendas e recursos são praticamente a mesma coisa, porque as emendas impositivas, elas são impostas ali, elas são destinadas para os deputados federais e os senadores, né? E eles geralmente encaminham esses recursos que vêm do governo federal para suas bases eleitorais. A gente tem as emendas de bancada, que seguem ali de acordo com a legenda, o partido, e as emendas também, além das de bancada, tem as emendas das comissões temáticas. Então, cada comissão tem ali a sua fatia dentro do orçamento, que deve ser também destinado. Agora, as emendas de relator, essas são as piores, né? Porque elas não têm, de fato, uma transparência de onde esse recurso está, aliás, esse recurso está sendo empregado. E até tinha o nome de orçamento secreto, de forma pejorativa, né? A velha imprensa gostava bastante de chamar de orçamento secreto na época do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente viu uma interferência do Poder Judiciário e agora o ministro Flávio Dino, que já foi do governo Lula, ele acaba tendo controle de todos esses recursos, Tawane, mas, na verdade, as emendas PIX, como hoje são chamadas, elas não têm nenhum tipo de transparência e foi justamente nessa destinação de recursos que aconteceu agora e acabou, mais uma vez, abrindo o orçamento para o governo Lula poder gastar no ano que vem.